Olá, espero que estejam todos bem. Meu nome é Lilian, eu sou coordenadora da Educação Infantil da Rede Municipal da cidade de Arcos. E devido a esse momento, que nós estamos vivendo de isolamento, momento que a gente se vê diante de uma dificuldade física de estar com o outro, eu vi uma possibilidade de me comunicar com vocês por aqui. E aí, no primeiro momento, eu dividi aqui algumas considerações, num vídeo, em algumas palavras com o profissional da educação infantil. E hoje eu vou dividir algumas palavras com os pais, com os familiares das crianças da educação infantil. Não deixando de lado o educador, que ele é o educador e ele é, em maioria das vezes, os pais, Ele também é pai. Então, a quem interessar, de modo geral. Então, é muito importante a gente pensar, que esse momento que a gente está vivendo, ele nos leva a ressignificar muitas coisas. Com nós mesmos, com o outro, com o mundo, com Deus, seja ele qual for, a gente ressignifica as nossas relações. Então, a gente vê muito claro que a relação, por exemplo, escola e família, ela está sendo reinventada. O olhar que a família tem para a escola, após esse período, ele vai ser um olhar muito diferente. E o olhar da escola para a família também. Então, nós estamos reconstruindo e ressignificando as nossas relações, As nossas relações com a tecnologia, Para muitos, uma coisa muito simples, muito trivial, para outros algo assustador. Nós precisamos ressignificar. Por quê? A tecnologia, ela nunca vai substituir o professor, ela não vai substituir o afeto, que depende de pele, que depende de olhar, que depende de carinho, mas ela faz com que a educação chegue a lugares que ela não poderia chegar. E nós estamos vivendo isso nesse momento. Eu não poderia estar dividindo com vocês, os papais, dos nossos bebês da educação infantil, essas palavras, sem essa tecnologia. Então é preciso ressignificar. Então a gente está ressignificando as nossas relações com os colegas de trabalho, as relações com a escola-família, a família-escola, o nosso olhar enquanto família para o professor após esse período. Ele vai ter um outro sentido, A gente conseguiu sentir a falta, a necessidade, a importância desse profissional na vida das nossas crianças. E nós, pais e mães, nós profissionais, vamos saber também olhar para o pai e pensar a importância de vocês na educação dos filhos, porque esse momento, que nós acabamos sendo obrigados, a viver muito mais tempo interagindo com a nossa família do que nós podemos, não do que nós gostaríamos, mas do que nós podemos. Então a gente vê também ser ressignificado a relação da família com ela mesma. A gente ressignifica a nossa relação com os nossos parentes, com os nossos pais, com os nossos avós e dentro da própria casa. Então é muito importante, família, que você ressignifique a sua relação com os seus filhos. Mas eu vou dar duas dicasinhas que eu ouvi numa live, uma em uma live e outra em outra, web conferência, que eu achei muito significativa. Uma delas, ela serve para os nossos filhos, mas ela também serve para nós. É essencial manter a rotina. É muito importante que neste período de quarentena, de isolamento, que a gente não sabe mais, não sabe exatamente qual que será o período, é muito importante que a rotina, ela exista. Não é uma rotina que faça com que a criança tenha um cronograma da hora que ela acorda ao horário de deitar, não é isso. Mas tem que ter o horário de acordar. Se ele acordar a hora que ele quer, ele não acorda com disposição, ele não vai alimentar bem. Quando ele acorda quase na hora ali do almoço, ele já vai alimentar mal. A produtividade dele é outra, o nível de estresse dele é outro, Então é importante que nós, enquanto família, a gente consiga manter um pouco da nossa rotina, o horário de acordar, as nossas horas, os horários da nossa alimentação, pelo menos a alimentação básica, o café da manhã, o almoço, café da tarde, jantar, o horário de dormir, o horário de fazer a tarefa, Todos estão recebendo tarefa em casa. Como que eu vou fazer essa tarefa? Tô brincando ali na rua, tô brincando de bola, entra, vamos fazer a tarefa. Sujinho, suado, cansado? Não.
o horário da tarefa, cada um escolhe seu horário, mas espera aí, vamos tomar um banho antes, vamos sentar aqui com a mamãe, com a vovó, com o papai. Nesse espaço, cada um tem o espaço que tem, mas organizadamente, né, tranquilo, com a criança preparada para fazer aquela atividade. Porque quando ele chega na escola, antes da gente dar uma tarefa para os filhos de vocês, a gente prepara, a gente faz um relaxamento, a gente faz uma oração, canta uma musiquinha para que os ânimos se acalmem e aí a gente comece. Então eu achei essa tarefa, essa dica da rotina essencial, até para nós, né, que estamos em alguns estão trabalhando home office. Se a gente acordar e no pijama que tiver for trabalhar, nosso rendimento é 1. Agora, se a gente se organizar, né, se preparar para aquele momento, o nosso rendimento é outro. Então, uma dica é essa rotina, tá? Papai e mamãe, rotina com horário de acordar, com horário de dormir, com horário de alimentar, com a hora da tarefa, mas não significa que a criança tem de viver um cronômetro o tempo todo. Tem momentos que ela vai ficar à toa, tem momentos que ela vai ter de ócio, né? Lembrando, tem um autor que eu não lembro o nome de um livro chamado Ócio Criativo, que ele explica que ócio é muito diferente de tédio. Quando eu tô sem fazer nada e entediada, isso não é ócio, isso não é produtivo, isso é desgastante, isso é destrutivo. Mas quando eu escolhi estar naquele momento sem fazer nada, ou quando você preparou aquele momento do seu filho não fazer nada, filho, pode ficar aí sem fazer nada, senta ali na garagem, vai ver a natureza, ou vamos assistir um filminho, sem compromisso, né, com aquele momento, isso é um ócio. E o ócio pode ser criativo. Então, lembrando, ócio é permitido. O tédio, nós temos de evitá-lo, apesar de que é difícil evitar, mas nós podemos evitá-lo. Então, crie essa rotina, né? Tenha momentos pré-determinados das tarefas, tenha momentos livres para as crianças, é muito importante. E a leitura, a outra dica essencial. Através da leitura, papai e mamãe, você trabalha muito mais do que você imagina. Você exercita primeiro aquele afeto, né? O momento da leitura é um momento que você é só do seu filho e ele é só seu. Seu filho ouvindo histórias, ele é capaz de melhorar a oralidade, ele fala palavras que você na sua cultura familiar não fala. Ele tem uma oralidade melhor, ele tem uma comunicação melhor, ele desenvolve melhor a linguagem dele e ele aprende a lidar melhor com os sentimentos e as emoções. Lembrando que a emoção, ele externa, é o choro, é o grito, é a raiva, e o sentimento ele não fala. Então, os sentimentos, eles são internos. A criança não fala sobre ele externaliza com comportamentos, né? Que já vai para um outro viés, que a psicologia nos ajuda muito bem. Então, assim, nos atenda ao pedagógico, faça uso da literatura, leiam para os seus filhos. É um instrumento valioso que todos nós temos. E dialogar, né? É um momento de diálogo, não é um momento de atropelamento. É um momento de dialogarmos com os nossos filhos, com as pessoas à nossa volta, com os nossos colegas e com todos que a gente tiver a oportunidade de conviver, né? Então, para fechar, em uma dessas webconferências, eu ouvi falando uma coisa que me chamou atenção. Ninguém será o mesmo depois desse momento que nós estamos vivendo. Nem eu, nem você, nem seu filho, nem nosso aluno, nem o nosso professor, nem a nossa escola, nenhum de nós será o mesmo. Então, que possamos ser um pouco melhor, mesmo diante de uma crise tão triste, né? E que tem trazido notícias e noticiários tão tristes, mas que a gente chegue depois dessa turbulência uma pessoa melhor. Então, muito obrigada a todos, fiquem com Deus e até a próxima.